Boa noite, está começando o Aparecida Debate, o nosso espaço para trocar opiniões e informações sobre assuntos relevantes para o seu dia a dia. E no programa de hoje vamos conversar sobre adoção. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil existem mais de 30 mil crianças em situação de acolhimento. Destas, aproximadamente 5 mil estão aptas a serem adotadas. O número é bem menor do que a fila de pessoas que querem adotar, que hoje é de cerca de 46 mil. Mas por que essa conta não fecha? A resposta pode estar nas exigências das famílias. O perfil ideal procurado pelos pais e pelas mães é restrito. 14% só adotam crianças brancas. Mais da metade aceita apenas crianças com até 4 anos de idade. E 6 em cada 10 não adotariam alguém com alguma doença. A pandemia trouxe ainda mais desafios para este cenário. Como ficam as crianças órfãs de pais que perderam a vida por causa do novo coronavírus? Quais as políticas públicas que precisarão serem revistas para se adequar a essa nova realidade? Para nos ajudar a tentar responder algumas dessas questões, contamos hoje com a participação virtual de Iberê de Castro Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos e também juiz da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele também é membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Também conversa conosco Soraya Kátia Rodrigues Pereira, psicóloga e presidente da ONG Aconchego, instituição que há décadas promove ações em prol da convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Iberê, Soraya, queria dar o boa noite para vocês. Primeiramente, obrigado, viu, por participarem aqui do Aparecida Debate. E eu queria começar essa nossa conversa falando de um dado que a gente trouxe aqui na apresentação e no começo do programa, né? A gente viu que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 30 mil crianças estão em situação de acolhimento. Mas eu queria que vocês explicassem o que é isso, né? O que é uma situação de acolhimento, quais são as modalidades de acolhimento, de unidades de acolhimento aqui no Brasil. Boa noite, Soraya. Boa noite, Guilherme. Boa noite a quem nos assiste. Bom, o acolhimento é o local em que as crianças que são encontradas em situação de risco com suas famílias passam a morar até que a gente consiga solucionar aquela questão que levou ao acolhimento, né? Aquele problema familiar que fez com que a criança estivesse. Então, a casa de acolhimento é uma moradia normalmente coletiva, né? Até 15 crianças e adolescentes podem morar naquela casa. Existem também as famílias acolhedoras, que são unidades familiares, né? A pessoa se aplica para isso, lá a sua casa, com a sua família, e aceita acolher criança que também está em situação de risco. Então, essa é uma outra modalidade de acolhimento. E as crianças que são levadas para esse acolhimento são aquelas que são encontradas em situação de risco. O risco pode ser psicológico, quanto o risco físico, né? Encontrar uma criança que esteja, por exemplo, abandonada, os pais não estejam mais presentes, com constância, não tenham condições de cuidar adequadamente daquelas crianças, por qualquer razão, drogadição, por exemplo, né? Situação relativamente comum. Essas crianças são levadas para casa de para que a gente tente tratar essa família, né, esse pai e essa mãe, para que eles consigam, no momento, receber de volta essas crianças. Quando esse tratamento da família se mostra ineficiente, né, ou a gente percebe que a família não adere ou vai ter o resultado desejado, aí sim a criança que está na casa de acolhimento passa a ficar apta para ser adotada, vai ser colocada em uma família específica. Agora, a gente sabe, queria passar a bola agora para a Soraya, inclusive, né? A gente sabe que até a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, essas instituições, esses espaços eram conhecidos, né? Como orfanatos, como abrigos e muita coisa, né? Além do nome, mudou de lá para cá, né, Soraya? Eu queria que você contasse para a gente, então, quais foram as transformações nessas últimas décadas no que diz respeito ao acolhimento dessas crianças e adolescentes. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite. Houve realmente uma mudança primordial, que é o respeito à criança e o adolescente. Eu acho que a chegada do ECA mostrou que criança não é um mero coadjuvante
no seu processo, na sua vida. Ele merece ser respeitado, merece ter os seus desejos e os seus direitos cercado, né? E não cerceado. E o que nós percebemos dessa mudança é uma conscientização maior, tanto da comunidade, quanto também dos juristas, né? Onde eles começaram a perceber que a gente precisava ter um outro olhar, um outro foco para a criança e para o adolescente. Então, começou-se a respeitar essa individualidade, chegaram novas formas, né, de acolhimento, e não mais, né, de abrigamento, porque é diferente o abrigo do você ser abrigado e você ser acolhido, né? Então, começou-se a pensar em várias formas, né, de estar acolhendo essas crianças e esses adolescentes. Então, hoje nós temos as instituições de acolhimento, nós temos casas-lares, nós temos as repúblicas e nós temos a famílias acolhedoras, que o ideal seria que a gente focasse, né? Que houvesse mais ampliação, capacitação de famílias para que essas crianças possam realmente ter um olhar diferenciado, um olhar individualizado. Quando ela está numa família acolhedora, é bem diferente, ela pode viver isso, ela tem o direito e consegue viver, né, numa família acolhedora, esse olhar, essa figura de referência afetiva que é tão necessário na vida de todos nós, né? Todos nós temos uma figura afetiva de referência, e com a família acolhedora a gente tem essa possibilidade de todas as crianças e adolescentes e púberes também, né, viverem essa situação. Agora, Soraya, você falou um pouco dessas modalidades, né? E quem está em casa, certamente, né, que nunca passou por um processo como esse, pode ter algumas dúvidas em relação a como dar entrada no processo de adoção, de acolhimento, quais são as etapas disso. Por isso, Iberê, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está em casa agora, um pouquinho disso também. Como é que começa um processo de adoção e quais são as etapas, né, para uma família, por exemplo, que está em casa e que tem esse desejo, tem essa vontade, o que ela precisa fazer? Beleza, vamos lá. Quem está em casa, pensa em se tornar pai ou mãe pela via da adoção, deve, primeiro de tudo, procurar a vara da infância do local inclusivo. Para cada cidade, existe uma vara da infância correlata. Ela deve ir até a vara da infância. Para iniciar o processo de habilitação para adoção. Toda adoção começa com a pessoa que quer adotar se habilitando para adotar. O que significa habilitação? O que a gente vai analisar? Quem é aquela pessoa que chega no fórum dizendo que quer adotar? Que características aquela pessoa tem? Será que ela tem realmente possibilidades de criar adequadamente a criança? Isso tudo a gente vai analisar no processo de habilitação. Então, a pessoa vai levar seus documentos pessoais, comprovante de residência, atestados de antecedentes, e a gente vai fazer um estudo psicossocial com aquela pessoa, com aquele casal, né, para entender o que as move até lá. Será que eles estão realmente em condições de receber uma criança naquele momento? Será que estão passando por alguma situação complicada e estão achando que a adoção vai, por exemplo, tapar um buraco de alguma dor psicológica que esteja sentindo? A gente precisa entender se o momento para aquela pessoa é adequado. E isso a gente faz na habilitação. Uma vez que se entende que a pessoa está em condições de adotar, a habilitação é concedida, deferida, e a pessoa passa, então, a figurar na fila para adoção, a famosa fila para adoção. E aí o tempo de fila vai levar para ela começar a ter contato com a criança que ela vai adotar, depende muito das características que essa própria pessoa, o adotante, escolheu com relação à criança que ela quer adotar. Com relação à idade, com relação ao gênero, com relação à raça, tudo isso interfere no tempo da fila. Quanto mais restrito for o perfil, quanto mais restrições a pessoa quiser, naturalmente mais tempo a fila vai demorar. Mais amplo for o perfil, mais rápida vai ser a fila. Mas o primeiro passo é sempre a pessoa procurar a vara da infância,
para começar o processo de reabilitação. Agora, Soraya, o Iberê falou um pouquinho, né, dessa necessidade, né, que as pessoas acabam trazendo de um perfil ideal que elas buscam para a família. Como a gente viu nos dados no começo do programa, esse perfil é bem específico em alguns quesitos, né? E o quanto isso, né, o quanto vocês percebem que isso acaba atrasando esse processo e como as pessoas podem e devem ser conscientizadas a ampliarem esses horizontes? Então, eu tenho um olhar um pouquinho diferente, né? Eu não, o aconchego, tá? Nós achamos que não fica, né, só no perfil dos pretendentes à adoção. Nós temos também um déficit de profissionais, né, do judiciário para que possa ajudar esses processos a serem mais rápidos. Então, nós precisamos também que a infância seja prioridade não só na lei, não só no estatuto, mas seja prioridade também na ação. E nossos, pelo menos, né, aqui em Brasília, vou falar por Brasília, é muito deficitária, a palavra deficitária, né? Não sei, me veio agora um branco. Falta profissionais, né, para trabalhar capacitados, tá? Para trabalhar na vara da infância com a adoção. Então, nós temos poucos profissionais. E isso é lamentável, porque a infância ela tem que ser prioridade, tá? Então, eu falo que tem um perfil, eu acho que, aos poucos, esse perfil está mudando. Aos poucos, os pretendentes estão ampliando esse perfil. Tá? Nós não temos mais uma rigidez de bebê, de menina e da cor branca. Eu acho que já houve uma flexibilização aí, né? E já houve esse conhecimento. O que a gente precisa é que as pessoas tenham mais conhecimento dessas crianças que nós temos aí, que estão nas instituições, né, à espera, né, de uma adoção. Nós precisamos ter esse conhecimento. Ninguém, vamos dizer assim, ninguém lida bem com o desconhecido. Então, o que a gente está precisando? A gente precisa realmente mudar essa cultura de adoção, começar a mostrar mais a adoção de crianças mais velhas, de crianças que têm necessidades, né? Bom, toda criança tem necessidade especial, porque elas precisam sair desse acolhimento, mas crianças que têm doenças ou síndromes que necessitam realmente de cuidados diferenciados. Então, nós temos aí uma necessidade de passar informações. Nós temos grupos de irmãos. Então, não dá para mudar de uma hora para outra uma cultura que vem com a história. Né? Então, essa mudança vem aos poucos, mas está existindo. Nós temos mudança, nós temos pessoas pretendentes realmente que adotam grupos maiores, né, de 3 filhos, 3 crianças, eles querem 3 filhos, tem, né, dois filhos, tem tem pretendentes que adotam adolescentes, né? Então, são adoções, elas não são adoções impossíveis, elas são adoções trabalhosas, precisa investir. A gente precisa acabar com a história de que o amor vence tudo, que é só de amor que é a filiação. Não, a filiação precisa existir dos dois lados, precisa existir o pertencimento e precisa existir muito investimento de
estar num grupo de apoio à adoção é importantíssimo, né? Nós temos grupos aí no Brasil inteiro, nós temos mais de 200 grupos. Frequentar um contexto que as pessoas sabem o que você está passando ou o que você vai passar, provavelmente, ou o que você já passou. Essa troca ela é importante, essa rede da adoção, essa rede para suporte de quem está desenvolvendo a filiação por adoção é importantíssimo. Tá? Então, Agora... assim, eu acho que é ampliar o conceito de adoção, a vivência de adoção, e principalmente a adoção de crianças mais velhas. Soraya, eu queria que o Iberê comentasse rapidamente para a gente esse ponto, inclusive. Iberê, por 2 pontos, né? Primeiro, essa questão que a Soraya tocou, inclusive, de uma necessidade, quem sabe, de mais pessoas, né, capacitadas, como é o seu caso, atuando no judiciário para acelerar esses processos, mas até ampliando essa questão, né? Queria que você desse sua opinião do que pode, do que precisa ser feito em todas as esferas em relação às políticas públicas para ajudar esse processo a correr mais rápido e, claro, né, correr mais rápido da forma adequada. Exato. Bom, com relação a políticas públicas, daria para a gente fazer uns 10 programas aqui para tratar disso, mas eu vou tentar simplificar. Primeiro, a Soraya tem toda a razão quando fala da falta de pessoas para trabalhar no sistema de infância, principalmente nos setores técnicos, né? E aqui a gente está falando de psicólogos sociais, que trabalham em duplas, fazendo justamente aquela ideia, aquele trabalho de conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas para fazer aquele estudo de entender quem é essa pessoa que está chegando, depois para acompanhar a aproximação entre a criança que vai ser adotada e a pessoa que está adotada. Realmente faltam profissionais dos setores técnicos. Isso é um problema do Brasil todo. Os tribunais não têm dinheiro suficiente para a contratação da quantidade de profissionais que seria a ideal. E isso também é um ponto. Agora, só para deixar claro o aumento da quantidade de profissionais técnicos poderia até agilizar um pouco o procedimento da habilitação e o procedimento da adoção. Mas o tempo da fila não, né? O tempo da fila depende exclusivamente das escolhas que o adotante faz. Tá? Então, o tempo de fila não vai ser maior, vai ser reduzido pela contratação dos profissionais. Vai acontecer que com esses profissionais, o tempo do processo tende a ser um pouco mais rápido, tá? Mas a fila vai continuar tendo direta relação com as escolhas que a própria pessoa faz. E não tem mal nenhum nas escolhas que ela faz. Tá? Não tem nada de errado, de moral, de ética, a pessoa poder adotar uma criancinha de até 6 meses. Cada um sabe como vai satisfazer seu sonho de ser pai ou de ser mãe. A única coisa é que quanto mais escolhas a pessoa faça, mais restrições, mais tempo de fila. Com relação a políticas públicas, esse é um ponto absolutamente central na história da adoção. A gente está aqui falando de adoção, né? Mas se a gente for pensar no mundo ideal, não haveria adoção, né? Porque no mundo ideal, todas as famílias vulneráveis teriam plenas condições de continuar com a sua criança. Cada vez que uma criança tem que sair da sua família de origem biológica, porque aquela família não tem condições de cuidar daquela criança, um dano já é causado socialmente, não só para aquela criança. É um sinal de degradação social, né? Então, no mundo ideal, as políticas públicas seriam fortes e amplas o bastante para que todas as famílias tivessem condições de manter adequadamente suas crianças, né? E nenhuma criança teria que sair da sua família para ir para uma casa de acolhimento e ser adotada por outra pessoa, né? Então, não é por outra razão, nos países mais desenvolvidos, o número de adoções é muito menor do que nos países menos desenvolvidos, né? Se você pegar a Dinamarca, Finlândia, Suécia, os países nórdicos, por exemplo, o número de crianças adotadas, proporcionalmente à população, é consideravelmente inferior ao número de crianças adotadas em países como o Brasil, países da África Central, por exemplo, né? Países com uma situação social bastante vulnerável. A pandemia trouxe muitas vítimas para o país e, naturalmente, principalmente em algumas famílias em maior situação de vulnerabilidade, isso pode impactar nesse cenário da necessidade de acolhimento no país. Como é que vocês já acompanham esse cenário e imaginam que isso possa afetar essa necessidade brasileira? Bom, eu acho que assim, toda tragédia, porque eu acho que essa pandemia é realmente uma tragédia, ela tem consequências, principalmente para crianças, né? Mas o que a gente precisa é seguir o que está determinado na lei. Então, se essa criança
né, ficou órfão de pai, tem a mãe, ficou órfão de pai e mãe, né, ou de mãe, tem o pai, tem avós, tem tio, isso precisa ser analisado, isso precisa ser estudado, porque a visão que se tem é que uma vez que morre pai ou mãe, né, tá, morreram os pais, essa criança ela vai imediatamente ser acolhida. Não, né? Precisa ver se não tem um familiar de referência para essa criança, se não tem um vínculo, né, com alguém para que ela não seja retirada dessa família. Se por acaso, né, não faz o estudo e não tem, aí sim essa criança é acolhida. E mesmo antes dessa criança ir para uma adoção, precisa haver, né, ser feito um outro estudo. Então, é demorado? É demorado, porque precisa-se realmente pensar na criança. A gente não pode atropelar o direito que essa criança tem de viver em família, né? Isso precisa ser claro. Então, as pessoas às vezes falam, mas tem muita criança, tem muitas crianças nas instituições de acolhimento. Sim, elas estão lá para que tenha tempo para esses responsáveis se estruturarem para essas crianças voltarem para suas casas, para suas famílias. Então, aí voltamos às políticas públicas, né? A falta de políticas públicas. Então, esse aumento, nós vamos ter um aumento? Provavelmente sim, né? Eu acho que não por orfandade, mas por desamparo social. Eu acho que nós temos que assumir a nossa culpa, a sociedade, de ser falha nesse processo das políticas públicas e de acolher uma família que necessita de ajuda. Agora, a Iberê, a Soraya trouxe um ponto interessante nessa discussão, né? Além das crianças órfãs que eu citei na pergunta, mas realmente, né, a pandemia tem afetado o Brasil de várias formas, inclusive em questões sociais, econômicas, que também podem influenciar nesse cenário, né? Eu queria saber de você também, como que a Vara da Infância tem acompanhado e monitorado a situação das crianças, principalmente dessas crianças em situação de vulnerabilidade nesse momento de pandemia. Sem dúvida, é o momento mais triste e trágico da história brasileira, pelo menos que a geração viveu, né? Passando dos 500 mil mortos no Brasil, uma situação realmente lamentável. Isso sem contar a crise econômica toda, né? Que para a Vara da Infância, a situação econômica tem absoluta. Não é só a questão da orfandade. A situação econômica degradada acaba também enfraquecendo essas famílias já vulneráveis, né? Então, isso certamente vai se fazer sentir por alguns anos, até que se erguer dessa catástrofe toda. E as varas da infância têm acompanhado isso bastante preocupação, né, e de perto, um problema no Brasil todo, acompanhando essas famílias vulneráveis por meio do sistema de proteção de crianças e adolescentes, especificamente pelo Conselho Tutelar também, que é a linha de frente, o pessoal que está ali está mais direto com essa situação, para verificar se os direitos das crianças todos sendo observados. Como a gente percebe que está havendo alguma violação ali, realmente a hipótese é de acolhimento, tratar daquela família. A pandemia certamente já começa a agravar esse quadro e acho que ainda vai ser feito mais algum tempo. É essencial que a sociedade toda esteja bastante atenta a isso, principalmente que denuncie violações que percebam com relação a crianças e adolescentes. O Disque 100, o Disque 100, caso de denúncias. É importante que as pessoas todas estejam atentas e contribuam para essa fiscalização quanto ao efetivo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Bem, para a gente encarar esse cenário, como já foi dito pelos dois, precisamos também de boas políticas públicas de envolvimento de toda a sociedade civil
E para quem está em casa, né, a ONG Aconchego, qual a Soraya representa aqui, é um exemplo disso, desse trabalho de atender e de promover de várias formas esse acolhimento e esse contato com a unidade familiar e também com a comunidade dessas crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento. Soraya, eu queria que você falasse para quem está em casa um pouquinho desse trabalho, então, da Aconchego. Quais são as frentes, quais são os projetos que vocês desenvolvem hoje para as várias categorias, para as várias faixas etárias dessas crianças e adolescentes? Bom, o Aconchego, primeiramente, ele tinha um nome Projeto Aconchego, porque a gente acreditava que ia ser que um dia nós não teríamos criança em instituições de acolhimento, né? E aí demorou um tempinho, nós percebemos, não, né? Nós temos uma falha gravíssima em políticas públicas. Então, e aí era Projeto Aconchego, Grupo de Apoio à Adoção. E aí nós mudamos o nosso nome e ficou Aconchego, né? Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária. Então, nós ampliamos as nossas ações. Então, hoje nós temos um trabalho para os pretendentes à adoção, ou pretendentes, quem ainda nem pensou, nem entrou com a papelada, mas está questionando filiação, questionando se é adoção. Então, nós temos esse trabalho, que é o Grupo Encontros. Depois nós temos, depois que eles fazem o curso e a capacitação, né? E eles recebem a habilitação, nós temos um outro trabalho que se chama Laços, que só quem já está habilitado pode frequentar, porque é onde é o tempo de espera, onde a gente questiona muito esse perfil dessa família, porque, na verdade, a gente tem que procurar uma família para uma criança, e não uma criança para uma família. Então, essas famílias precisam ser muito trabalhadas. Depois nós temos um outro trabalho, um outro programa que se chama Pós-Adoção. Então, esses três, vamos dizer assim, seria a frente do Aconchego. Nós temos um programa que se chama Irmão Mais Velho, que é um trabalho que a gente faz em parceria com o Colégio Leonardo da Vinci, aqui de Brasília, e os alunos de nono e o ensino médio, eles vão até as instituições de acolhimento de 15 em 15 dias no sábado e ficam lá por 3, 4 horas com essas crianças. Por que esse trabalho é um trabalho... esse é a convivência comunitária, porque esse trabalho ele é importantíssimo para a gente estar trabalhando esses adolescentes que um dia, né, eles vão ser adultos e vão assumir poderes, que eles tenham essa consciência de políticas públicas. Então, é um trabalho belíssimo, onde eles estão com as crianças e os adolescentes que estão nas instituições, e a gente faz trabalhos, eles vão ao cinema, eles vão ao teatro, eles vão à praça, eles fazem passeios, então eles realmente conhecem a comunidade. Então, nós temos 2 focos, os adolescentes dessa escola, né, que são 2 núcleos, da Asa Sul e de Taguatinga, e as crianças e os adolescentes nas instituições. Soraya, Tá? agora eu queria pedir rapidamente para o Iberê também comentar um pouquinho. Você falou de algumas dessas frentes, né, da ONG Aconchego. Eu só preciso falar de uma mais, claro, né? Claro. Que é o nosso serviço de acolhimento, que é a família acolhedora. Tá? Agora, tem outros programas, o Aconchego tem vários outros programas, mas esses, né, a família acolhedora é onde eu citei a importância que da comunidade está participando, da comunidade dar a sua cota, né? Não de gratidão, não é
não é migalhas, não, é uma consciência de cidadania. E onde essas crianças elas ficam na família, uma família que é capacitada para receber essa criança, ou em Brasília a gente ainda não tem adolescentes, e enquanto o processo dessa criança está sendo analisado e está sendo estudado, ou ela volta para a família de origem, ou ela vai para uma família por adoção. Iberê, eu queria que você comentasse, né? Então, a Soraya falou dessas frentes, desse bonito trabalho da Aconchego. Queria que você comentasse, então, para a gente encerrar, qual que é a importância desse envolvimento e que diferença esse tipo de trabalho faz na vida dessas crianças e desses adolescentes. Trabalhos como o trabalho que a Aconchego faz são absolutamente essenciais no Brasil todo. Primeiro, como a gente estava falando antes, suprir aquela carência de educação. Então, ONGs como a Aconchego, que colocam seus profissionais à disposição das famílias para robustecer essas famílias, para aprimorar o tecido social que inserir, são trabalhos absolutamente essenciais para que a sociedade continue se desenvolvendo. Né? E o trabalho de famílias acolhedoras, para a referência, é algo que, apesar de não ser exatamente novo, ainda é relativamente ciente. Está começando a ampliar agora um pouco mais o espectro de famílias acolhedoras, mas o sistema tende realmente a trazer grandes benefícios para essa situação dessas crianças que precisem de uma acolhimento. Em suma, com as famílias acolhedoras, a criança fica com uma única família com referência, ela inserida numa casa de família, regularmente, com uma família cuidando dela. Isso, por diversos estudos científicos já de décadas, se mostra como uma forma mais eficaz de desenvolver adequadamente aquela criança. Ela sofre muito menos prejuízos estando numa família acolhedora, estando numa casa de acolhimento. É muito importante voltar os olhos para esse sistema no Brasil. E as instituições que fazem esse trabalho, como é o caso do Diego, realmente fazem um trabalho primordial para a gente seguir observando como deve ser estritamente os direitos constitucionais de crianças e de adolescentes. Soraya, para a gente encerrar o nosso debate, também queria que você trouxesse suas considerações finais rapidamente aqui sobre a importância também de abordarmos esse tema hoje em dia aqui no país. Olha, primeiro eu preciso falar para vocês que o Aconchego, nós somos assim, fã de carteirinha do Dr. Iberê, né? A Júlia falou aqui, fala que nós gostamos muito dele, gostamos realmente, né? Como um ser humano e como profissional, ele nos ajuda bastante. O que eu diria para todos é conhecerem um pouco mais sobre adoção, conhecerem o que é uma filiação por adoção, pensar na sua cidadania, que essa cidadania ela é importante. Tudo que você recebeu, você devolver para o Estado como forma realmente de voluntariado. Não é mendigar, não é um trabalho obrigatório, é um trabalho voluntário, onde você se responsabiliza em trabalhar para o seu próximo. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente está focando nisso. Né? E a filiação por adoção, eu costumo dizer que filho não sai da gente, filho entra. Né? Ele vai entrando cada dia um pouquinho e depois ele está sambando em cima da gente. Mas, assim, toda filiação, ela dá trabalho. É um crescimento. Nós temos uma relação, para se criar vinculação, precisa ter intimidade, precisa chegar perto. E o adulto é o responsável por esse chegar perto. Então, o Aconchego está de portas abertas para quem quiser questionar, quem quiser participar das reuniões, quem quiser mandar, solicitar material, né? A gente tem muita coisa no site, que aí já apareceu aí na tela, e agradecer essa oportunidade. Eu acho que cada vez que a gente fala de atuação, a gente realmente está ampliando e mudando essa cultura. Muito obrigado, Soraya. Queria passar, então, rapidamente também para as considerações do Iberê. Primeiro de tudo, muito obrigado, Soraya, pela referência. Também sou fã do trabalho do Aconchego. É muito importante que a gente una esforços para que isso siga evoluindo, aprimorando a situação das crianças e dos
adolescentes do Brasil, uma situação normalmente é bastante complicada, né? E agradeço muito ao espaço que a TV Aparecida cedido para trazer esse tema à luz, né? Muito importante voltar os olhos e refletir sobre as questões da adoção e sobre direitos de crianças e adolescentes em geral. É só assim que vai conseguir colocar, melhorar esse sistema todo, pensando, debatendo. Obrigado. Tá certo, Iberê. Bem, encerramos por aqui o nosso Aparecida Debate de hoje. Hoje nós falamos sobre adoção. Estiveram aqui com a gente, por meio de videochamada, Iberê de Castro Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos. Ele também é juiz da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também participou conosco a Soraya Kátia Rodrigues Pereira, psicóloga e presidente da ONG Aconchego, instituição que promove ações em prol da convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes. Eu, mais uma vez, agradeço imensamente a participação de vocês aqui. E, claro, o meu agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.